Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vou meditar sobre o que foi falado, os pontos, né, que foi falado na escola, o vídeo da Escola da Divina Vontade, estudo 59. Então, no início desse vídeo, falou sobre, o trecho era das 24 horas da paixão, né, volume 11. Quem faz as horas da paixão, faz sua a vida de Jesus e toma o mesmo ofício dele. Aí ele falou para ela estava fazendo as horas da paixão e Jesus disse: Minha filha, o mundo está em contínuo ato de renovar minha paixão. E como minha imensidão envolve a todos, dentro e fora das criaturas, por isso estou obrigado, por seu contato, a receber cravos, espinhos, flagelos, desprezos, cusparadas e todo o resto que sofri na paixão. E ainda mais do que ele sofreu na paixão. Agora, quem faz estas horas de minha paixão, quem faz estas horas de minha paixão, a seu contato me sinto tirar os cravos, romper os espinhos, adoçar as chagas, tirar os cuspes. Sinto-me mudar em bem o mal que me fazem os demais. E eu, sentindo que seu contato não me faz mal, mas bem, eu me apoio sempre mais sobre ela. É um mistério esse trecho, né? É um mistério, Senhor Jesus amado. Porque, como foi explicado, tem uma grande diferença entre quem faz as horas da paixão e entre quem vive na divina vontade. Tem uma diferença muito grande. Em quem faz as horas da paixão, só lê as 24 horas da paixão, e quem vive. Mas ao mesmo tempo a gente vê que o que ele fala aqui de quem faz as horas da paixão já é um milagre, uma coisa assim impressionante, como foi falado. É impressionante o valor que tem esse ato de fazer as horas da paixão. É um milagre, é um presente de Deus, assim, uma coisa impressionante. Mas é muito impressionante mais ainda quem vive na divina vontade, porque vai viver a paixão, não só fazer. Porque aí chamou muita atenção na hora que eu estava lendo. Quem faz as horas da paixão? Quem faz as horas da paixão? E a diferença entre quem vive na divina vontade.
Porque quem vive na divina vontade vai viver a paixão de Jesus. Porque essa pessoa, Jesus vestiu ela como roupa e ele sofre nela. O que ele sofreu na humanidade dele, que agora está gloriosa, ele sofre nessa humanidade que vive, da alma que vive na divina vontade, que voltou à ordem primordial da criação, que entrou no Fiat, no ato único de Deus, no plano de Deus original, que retornou a viver nessa santidade divina, na santidade divina, do que Deus pensou quando pensou em tudo, quando ele disse Fiat, que é o plano dele. É muito diferente quem faz as horas da paixão e quem vive no Fiat, no ato único de Deus. A gente vive, quem vive na divina vontade volta à ordem primordial da criação. E no plano original de Deus, o que ele pensou? Ele criou o homem para morar no homem. Ele nos criou para ser uma morada dele, para ele vestir a gente como roupa. E tudo que a gente fizesse é ele fazendo. A sua respiração é ele respirando. A sua palavra é ele falando. Foi para isso que nós fomos criados. Então, quando a gente vive na divina vontade, você vive a finalidade da criação, o propósito. E no propósito da criação, a finalidade da criação, o homem foi criado para ser uma morada divina, para Deus habitar e ele te vestir como roupa. E tudo que acontece vocês são um só. É um com ele, você se torna outro ele. O que você fala é ele falando. O que você sofre é ele sofrendo. E a gente vive no ato único, Deus já sabia que ia acontecer. A, a redenção já estava no ato único de Deus, no Fiat. Então, como aconteceu a queda, então já tinha é, já tinha a Deus se encarnar e nos salvar, então tá no plano o sofrimento de Cristo, do próprio Deus. Então a gente tá incluído nesse plano o sofrimento. Claro que foi no plano de Deus, ai Jesus, o plano, porque tem a vontade permissiva e a vontade querida. Claro que Deus não criou a gente assim já pensando, eu vou criar o ser humano para sofrer, não é assim, gente. Deus, apesar dele ver tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas ele não nos criou pensando pra gente sofrer. Ele nos criou pra gente ser, olha, a gente olha para a finalidade dele. Ele nos criou para ser uma morada dele, pra gente ser muito feliz com ele, pra gente ser muito, muito, muito feliz sendo uma morada dele, vivendo com a vontade dele, para viver como filho dele. Só que a gente vive tem sofrimento por causa do pecado e ele sofre. Ele sofre, como ele está em nós, a gente sofre a paixão dele. E aí é muito diferente, né? Quem faz, e tem a diferença também que ele fala, né? Quem faz a vontade de Deus e quem vive na vontade de Deus. Mas aqui ele está falando, quem faz as horas da paixão. Quem faz as horas da paixão. E tem uma diferença muito grande que é muito importante a gente entender, como foi explicado muito na escola. A diferença é muito grande, muito incrível fazer as horas da paixão. Mas tem mais. Tem mais. Não é a finalidade da criação a gente ser salvo e a gente ser salvo por Jesus e aí ficar contemplando o que ele fez, né? E contemplar o que ele fez só. Ele quer morar ele quer. É a vontade dele, a finalidade da criação, ele morar na nossa alma.
Aí ele fala no livro do céu que quando o homem vive, quando o homem afasta ele da casa dele, que é a nossa alma, que a gente destrói a finalidade para o qual Deus nos deu a vida. Então, tem mais. Tem mais, só que como foi explicado, né? Fazer as horas da paixão é uma porta que é aberta para a gente entender a vida de Jesus. É uma porta, é um caminho, né? Para a gente poder viver como sendo uma morada divina, a gente tem que entender quem é esse que vai vir morar na nossa alma. Como ele vive, o que ele pensa, o que ele sente. Né? Então a gente precisa. As 24 horas da paixão vai nos trazer elementos para entender como Jesus vive e o que ele fez é eterno. É eterno. Tudo que ele viveu nos 33 anos dele é eterno. Então é uma eleição. A gente vê o que ele fez nas 24 horas da paixão e entende o quanto ele sofreu. Aí a gente pensa, aí você entende. Aí no livro do céu fala qual a finalidade que ele sofreu. Qual era o propósito da redenção? É por isso que tem muito mais coisa, não é só. Aí a gente lê as 24 horas da paixão e lê o livro do céu e entende qual o propósito da redenção, que é o que foi falado no início do vídeo, né? Qual o propósito da redenção? Então é diferente, tem mais. Tem mais e Deus quer que a gente e foi para isso que a gente foi criado, só que é o que ele fala, ele quer dar muito o reino. Ele quer muito que a gente viva na santidade divina, na divina vontade, sendo essa morada dele. Só que ele não quer invadir. Você foi criado para ser uma morada dele. Ele não é um intruso. Ele não quer viver como intruso e invadir essa habitação. Ele quer que você implore, que você chame, que você queira ele vivendo na sua alma, que você queira que ele te vista como roupa. Ele quer que a gente queira. Então, para isso, eu tenho que conhecer como é viver isso. Como é viver isso? Aí vem o livro do céu que vem trazer tudo para a gente viver isso. E as 24 horas da paixão. O que Jesus viveu nas 24 horas da paixão? Só as 24 horas da paixão é um pedacinho ali. Só o que ele sofreu naquele momento. Mas tem muito mais, né? Ele está descrevendo ali o que aconteceu nas 24 horas da paixão. E ele fala muito o que estava na alma dele, né? As orações que ele fez, o que ele pediu, o que ele rezou. Mas tem muito mais. Então tem uma grande diferença. Aí quando eu tava lendo aqui, veio assim, porque ele falou aqui, o mundo está em contínuo ato de renovar minha paixão. Por quê? Porque as pessoas continuam pecando. Continuam esses pecados horríveis, que são cravos, espinhos, flagelos, desprezos, cusparadas e todo o resto que ele sofreu na paixão. E o mundo aqui, ó, o mundo está em contínuo ato de renovar minha paixão. E como minha imensidão envolve a todos, dentro e fora das criaturas, por isso estou obrigado, por seu contato, a receber cravos, espinhos, flagelos, desprezos, cusparadas e todo o resto que sofri na paixão, e ainda mais. Então, a pessoa pecando, Jesus está sendo crucificado, cravejada a cabeça cravejada de espinhos, sendo flagelado e tudo. Por causa dos pecados, continua acontecendo e coisas terríveis, né? Como foi falado na escola. E aí a pessoa, quem tá pecando, Jesus está sofrendo, continua sofrendo. Sentindo, vindo daquela pessoa, a cruz. A pessoa está pecando, ele está sentindo, vindo daquelas pessoas, por exemplo, maus pensamentos, ele está vindo, sendo a cabeça dele coroada de espinhos, do pensamento daquela pessoa. Quando a pessoa está fazendo as horas da paixão, aí ele faz aqui. Quem faz estas horas de minha paixão? A seu contato me sinto tirar os cravos. Porque a pessoa, ao invés de pecar,
de ter maus pensamentos, de pecar, ela tá meditando no que Jesus fez. Então ela está tirando os cravos. Quem faz as horas da paixão é como se fosse assim. Quem faz as horas da paixão, sinto tirar os espinhos. Gente, dá para entender assim que a pessoa que faz as horas da paixão, ela não quer mais ofender Jesus. Que, que o efeito que vai ter na pessoa que contempla as 24 horas da paixão com atenção, com realmente disposição e contempla, ela não vai querer mais ofender Deus. Se você for um coração de pedra, para ler as 24 horas da paixão e continuar pecando. Então, ao invés dela, o efeito, porque Jesus fala que a palavra dele cria na alma, né? Tem esse poder de criar. Então, é muito, só se for um coração de pedra, para ler as 24 horas da paixão, entender tudo que Jesus fez, ler e continuar pecando. E continuar com verdade, assim, com a intenção de pecar. Com a intenção de continuar na vida de pecado. Como essa contemplação da paixão dispõe a alma a não querer pecar. Tipo assim, não sei se eu tô conseguindo explicar direito, meu pai, mas foi o que vê, assim, a pessoa, ao invés de pecar, ela tá contemplando o que Jesus fez e tirando os cravos dele, rompendo os espinhos, adoçando as chagas, tirar os cuspes. Porque assim, não adianta, imagina, como que a pessoa ia tirar os cravos se ela, por exemplo, se ela tá no pecado, aí ela, só o fato dela ler as 24 horas da paixão, mas ela continua pecando, como que Jesus ia falar isso para uma pessoa assim, que ela tá tirando os cravos dele, só por ler as 24 horas da paixão e sem mudar de vida, sem ter uma conversão, sem parar de ofender a ele? Então tira os cravos, porque ao invés de pecar, ela tá contemplando a paixão, tipo assim, ela tem uma conversão ali. Quem faz estas horas da minha paixão, ao seu contato sinto tirar os cravos, romper os espinhos, adoçar as chagas, tirar os cuspes. Sinto me mudarem bem o mal que me fazem os demais. Tá vendo? Os demais, essa pessoa não tá fazendo mal mais. Sinto me mudarem bem o mal que me fazem os demais. Ao invés de ofender, ela tá contemplando. Ela tá contemplando o que Jesus fez, agradecendo, porque lá agradece, né? Beija Jesus, ela beija a chaga de Jesus. Tem várias partes que fala assim: beijo as tuas, beijo o teu pé esquerdo, beijo a tua mão esquerda, beijo o teu pé direito, beijo o teu coração, beijo a sua cabeça. Tem várias vezes que fala assim no livro das 24 horas da paixão. Então ela faz o contrário do que os outros estão fazendo. Deixa de pecar para beijar as chagas de Jesus. E eu sentindo que seu contato não me faz mal, porque essa alma não tá colocando mais espinho na cabeça de Jesus, ela tá beijando a cabeça dele. E eu sentindo que seu contato não me faz mal, mas bem, eu me apoio sempre mais nela. Mas aí tem que entender. Isso ainda não é só ler as 24 horas da paixão, fazer as 24 horas da paixão. Ainda não é viver no fiat, na finalidade para o qual você foi criado, na santidade divina. Não é só isso, né? Viver na divina vontade é como foi explicado mais pro final do vídeo. A diferença entre fazer as 24 horas da paixão, só fazer as 24 horas da paixão, e viver na divina vontade. Você vai ser outro Cristo, ele vai te vestir como roupa. E o que você está sofrendo, o que você está sentindo é Jesus em você. Um exemplo assim, né? Jesus lá no Getsemane. Jesus no Getsemane, ele estava vendo, assistindo. Ele via todos os pecados, passado, presente e futuro. E teve uma agonia de morte. Agonia
suou sangue. Ele fala, tomou sobre si todas as nossas culpas. Ele sentia tudo. Ele tem na alma dele todas as almas, como ele fala do estado de ânimo, né? Todas as almas nele. Então ele sente a frieza das almas, por exemplo. A ingratidão, a frieza. Aí quando você só faz as 24 horas da paixão, você vai lá ler o que Jesus sofreu lá no Getsemane, sentindo a frieza das criaturas. E você contempla essa cena dele no Getsemane, o que ele fala que aconteceu lá no Getsemane. Você ouve, você assiste essa cena lá do Getsemane. Ele contemplando todos os pecados, ele sentindo a frieza das criaturas, suando sangue, sofrendo muito. Você só vê, contempla e tem compaixão dele. Mas você tá assistindo, você tem compaixão dele, até chora por ver ele sofrer tanto. Quando você vive na divina vontade, o que ele estava sofrendo no Getsemane, ele sofre na sua alma. Não é você assistindo. É vivendo. É vivendo. Aí do nada aparece assim um estado de ânimo de frieza. E você tá sentindo uma frieza que parece que é sua. Mas aí ele explica no livro do céu. Aí por isso tem que estudar, né? Porque senão você fica sem saber. Você sente o estado de ânimo que tá vindo das almas. E sofre muito. E sofre. E sofre. Pensamentos terríveis. Ele viu tudo. Ele viu, mas ele viu assim. Como que fala? Ele viu na alma, não sei explicar, Jesus, oh meu Pai do céu. Mas esses pensamentos das almas passou na mente dele e passa na sua. E você sofre. Mas não é você, é ele em você sofrendo. Ele está em você, então a mente, ele está pensando na sua mente. E aí a gente, quando acontece isso, você sabe que é o estado de ânimo de Jesus. E aí pede perdão. Aí o que Jesus fez quando ele viu tudo isso? Ele pediu perdão. Ele falou, quando ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava vendo a vontade humana. E ele estava falando, afasta de mim esse cálice, que era as almas viver na vontade humana. E ele sofrendo. Não é porque ele estava falando, Pai, eu não quero sofrer. Se for possível, afasta de mim esse sofrimento da paixão, eu não ter que sofrer a paixão. Não era isso. Ele explicou isso. Ele estava vendo a vontade humana. Não a vontade humana, não a vontade humana, mas a sua vontade. E aí ele sofre na nossa alma a paixão é muito diferente. Não é só mais você assistindo e tendo compaixão, é você vivendo, é ele vivendo em você aquele momento. E é sofrimento, a gente pensa, parece que é uma coisa nossa, mas aí a gente entende pelo conhecimento, você fica no conhecimento e não no sentimento, e pede perdão, e nessa hora você consola Jesus. E pede perdão por todos, pela frieza das almas. Aí ele fala, né, aí falou na escola sobre essa questão de renovar a paixão, que é os pecados. Aí falou desses os pecados, as coisas que acontecem que a gente não tem nem noção que acontece, que tá lá naquela internet lá, clandestina, deep web. Aquelas coisas horríveis, né? Sacrifício a Satanás, as bonecas humanas, eu nunca tinha ouvido falar disso. Fiquei assim, meu pai do céu, a gente não imagina o que acontece na Terra, que o ser humano é capaz. O que o ser humano faz quando vive na vontade humana no pecado. Jesus, que horror. Bonecas humanas, né? Como se fosse ao invés de ser um animal empalhado, é um ser humano empalhado. Isso é horrível, isso é uma coisa assim que a gente fica assustado. Mas o mais grave ainda é pensar que o que mais fere o coração de Deus não é esses pecados das pessoas que não são consagradas, que são declaradamente inimigas de Deus. São declaradas. Ela faz um pacto com Satanás e ela sabe
o que ela está fazendo. E ela, consciente, faz um pacto com Satanás e declara inimiga de Deus. Então ela está sendo ali fiel ao que ela, ao que ela, ao que ela fez um voto, né? Elas, tem gente que se consagra, que faz pacto com Satanás e fala, eu vou, e é fiel a ele, né? Fiel a ele. E aí faz essas atrocidades, essas absurdas, essas ofertas. A gente vê e fica assim, meu Deus, o pecado. E aí a gente pensa assim, Jesus, o pecado que mais te ofende não é isso? Não é, é o pecado das almas consagradas, das pessoas que fazem, que se entregam a Deus, se consagram a Deus, fala que quer ser todo de Deus, que ama a Deus e trai ele. É pior, porque essas aí, elas estão falando, eu sou satanista e ela é fiel a ele. Gente, é pior, porque a pessoa fala, eu sou fiel a Deus, ele veste uma roupa de sacerdote, tá lá no altar, oferecendo o sacrifício de Cristo todos os dias pelos pecados do mundo inteiro, sendo ali, fazendo tudo em memória de Cristo, sendo outro Cristo. E aí por trás daquela veste, ele tem uma vida dupla, ele tem uma vida dupla. Ele peca. Aí a gente vê, aí ele não vive aquilo. Ele não vive, aí a gente vê uns escândalos assim. O padre, um padre famoso na internet que foi em podcast, aparece nu com outros homens e uma latinha de cerveja na mão. Aí você fica assim, isso aí ofende muito mais. Os padres envolvidos em um monte de coisa. E aí ofende muito mais os pecados, ainda que não sejam coisas assim tão pesadas de matar, que não seja tão pesado, mas que a indiferença, a infidelidade, a falta de amor, a frieza das esposas dele, né, que se dizem esposas, que a freira ela é esposa de Cristo. Ela faz votos de pobreza, de castidade e de amor a Deus e ser consagrada, separada. Aí quando o pecado delas, o pecado só delas não, de quem se consagra, e dos leigos também que se consagra e fala, e o nosso que a gente fala, consagra minha vontade, Senhor, minha vontade é sua. Minha vontade é sua. Todo dia divina vontade reina na minha vontade. E se a gente não for fiel e não realmente entregar nossa vontade, ser só uma coisa da boca para fora, fere muito mais o coração de Jesus, porque você falou para ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu quero ser só sua. Eu vou sair do mundo. Eu vou, né, quem no caso vai para um convento, eu vou sair do mundo, eu vou ser só sua, vou só te servir. E depois não serve, serve a si mesmo. Depois está lá só para satisfazer seus próprios interesses. É falsidade. Isso fere mais ainda o coração de Jesus, mais do que esses pecados absurdos que a gente vê. Isso é triste. E aí, essas pessoas que se consagram, por exemplo, um sacerdote. Gente, quem viu, eu fiquei pensando, né? Os fiéis lá da paróquia desse sacerdote, que vazou na internet todinha. Imagina a paróquia dele lotada. O povo, você precisa de ver o povo tanto que gostava dele. Teve um vídeo que apareceu dele celebrando a missa e um monte de presente que o povo levou e todo mundo aquele amor ali por ele. Imagina quantas pessoas que não quer passar na porta da igreja por causa disso, por causa do comportamento dele. E é o que foi falado. Você pensa que é só o padre que está sofrendo por causa de ter vazado a foto dele? Não, é Jesus que sofre, porque o povo fala, o povo vai para Deus. O povo se afasta de Deus por causa do comportamento do sacerdote. Eles cai tudo nas costas de Jesus. Cai nas costas de Jesus. Então, fere o coração de Jesus diretamente. As pessoas falam, Deus não existe. E se ele existisse, ele não deixava um homem desse na igreja dele. Deus não existe. Ou se ele existe, ele tá dormindo, ele não tá vivo. Ele esqueceu do mundo, porque olha só o que está acontecendo na igreja dele. Então, essa igreja não é de Cristo, começa um monte de coisa.
A duvidar de Deus, a duvidar de Deus, a duvidar que Deus existe, ou achar assim, se ele existe, ele é um mentiroso. Gente, é muito sério. Se ele existe, ele não é tudo isso aí que fala dele, não. As pessoas distorcem, pensam que é Deus, a culpa é de Deus. A gente sabe que a culpa não é de Deus, mas tem gente que acha que é. Eu fiquei pensando, Senhor, imagina aquela senhorinha que está lá na missa todo dia e o marido dela bebendo, o marido dela longe de Deus, afastado, e ela rezando e rezando e pedindo para Deus e falando para ele: vamos para a missa, e ele não quer ir. E ele não quer ir, ele fala que não quer saber de igreja. Aí essa senhorinha chegando depois dessa notícia, ele vai falar: tá vendo o padre lá que você, a igreja que você quer que eu vou? Olha, olha a igreja que você quer me levar. Nossa, gente, é muito sério. Muito sério. Sabe o que Jesus aí escandaliza os pequeninos? Isso escandaliza os pequeninos. Escandaliza. Aí a pessoa não quer mais saber de Deus. Mata Deus na alma dela. Ele fala, eu tentei achar, não achei, mas Jesus fala de deicídio. Que falou assim, é muito mais grave quando um sacerdote, por exemplo, faz um escândalo desse e muitos perdem a fé por causa desse comportamento, de ver esse comportamento deles, perdem a fé. É muito mais grave isso do que uma criança que é esquartejada, que é oferecida lá sacrifício. Como assim? Gente, porque aquela criança ali foi que aconteceu, foi um homicídio. Mataram um ser humano, homem, né? Homicídio. Foi um homicídio. E essa criança, ela se tornou vítima. Ela vai para o céu. A alma dela tá, né? Não aconteceu nada com a alma dela. Isso que aconteceu tão absurdo, ela vai para o céu, uma criança inocente. Agora, o que aconteceu nessa outra história? Um deicídio. Um deicídio. A fé é Deus. Matar essa fé, entendeu? É um deicídio. E Jesus fala isso na Valtorta. Deicídio. Na Valtorta, que é matar Deus. Aí ele até falou no Evangelho, ele falou assim, é, teve uma frase que ele falou assim: vocês daqui a pouco vão cometer um deicídio material, porque eles iam matar Jesus, ia acontecer um deicídio material, mas no futuro um deicídio espiritual, matar Deus em suas almas. Então é muito sério. Fazer a pessoa, por causa de um escândalo, ela deixar de acreditar em Deus, tirar Deus da alma, não querer saber de Deus, não amar a Deus mais. Por causa que acha que, né, por causa desses escândalos, é muito sério mesmo, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Muito mais sério. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, amém.